O Senhor falou meu coração muito forte nesse tempo que a gente está vivendo de preparação para o jubileu, preparação para tabernáculos. E eu fui ministrada na minha vida pessoal com relação à glória de Deus, que muitas vezes os afazeres, as coisas, o dia a dia, as responsabilidades, as próprias atividades da igreja acaba roubando um pouco se a gente não priorizar. E eu vi que eu não estava priorizando a glória do Senhor. E eu comecei a ser ministrada e fui muito quebrantada. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu creio que é algo para a igreja. E a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. O primeiro versículo fala sobre a oração do Pai Nosso, tão conhecida entre nós, né? Jesus, quando os discípulos perguntaram como eles deveriam orar, ele começou dizendo: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6, 9 e 10. Então, a gente vê só nesse princípio dessa oração de Jesus que, em primeiro lugar, ele deu importância a duas coisas. Primeiro, intimidade com Deus. Pai. Ele chamou Deus de Pai. E ele disse: santificado seja o teu nome. Então, em primeiro lugar, Jesus ele focou no relacionamento. Ele disse: vocês, antes de qualquer coisa, precisam ter um relacionamento entre pai e filho. Se vocês não tiverem um relacionamento entre pai e filho, vocês não têm como conversar, dialogar, orar ao Senhor de uma maneira apropriada, da maneira como Ele receba, porque Deus, Ele é Pai. O segundo ponto que Ele disse, que é o que eu vou me focar, Ele disse que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a vontade de Deus é que o reino dele, que o governo dele, que a vontade dele, que é feita nos céus, seja estabelecida entre nós aqui na terra. Então, essa foi uma das maiores preocupações do Senhor quando ele veio ministrar aqui na terra. E a gente vai ler e vai ser ministrado um pouco com relação a isso. Vai ser chacoalhado, na verdade. E Paulo fala algo lá em 2 Coríntios 4:18. Diz que a gente fixa os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Paulo ele disse que o que a gente precisa fazer é colocar os nossos olhos nas coisas do alto, no reino celestial. Então, se a gente precisa colocar os nossos olhos no que a gente não vê, isso significa que o reino de Deus é invisível aos nossos olhos naturais. É ou não é? Se a gente tem que fixar os nossos olhos no que não se vê, porque o que não se vê é eterno, porque está no céu, a gente precisa focar os nossos olhos não nas coisas carnais, não nas coisas passageiras, mas nas coisas eternas. Outra palavra que Jesus ele testificou essa verdade está lá em Mateus 4:17. Jesus ele começou a pregar quando ele estava no meio de um povoado e ele disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E se o reino dos céus está próximo, isso significa que ele está ao nosso alcance. Algo que está próximo de mim, se essa mesa está próximo de mim, se eu tomar o primeiro passo, eu posso alcançá-la, porque está próximo de mim, não está longe, não está distante. Porque apesar desse reino ser um reino invisível, é um reino que eu posso chegar e entrar nele com plena convicção através de Cristo. A gente precisa entender isso.
Muitas vezes a gente pensa que é algo muito distante, que é algo para super crentes, que é algo para pessoas que têm 50 anos de evangelho. Enquanto aqui Jesus ele estava falando para pessoas que não conheciam a Ele. E Ele estava dizendo, o reino de Deus está aqui, está próximo. Ele estava ali e quem quisesse podia tocar nele, porque dele saía poder. Quem teve a revelação dessa verdade foi transformado, foi curado, foi liberto por ele. E isso é muito poderoso. Sendo que aí não para aí. Jesus, ele começou a ministrar dizendo isso. O reino de Deus está próximo. Sendo que em Mateus 10, no versículo 7 e 8, a gente vê que isso foi designado para nós. Ele falou lá para os discípulos: por onde vocês forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa palavra é para nós. Nós precisamos, por onde a gente andar, dizer, olha, o reino de Deus está próximo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A palavra reino, no original, significa domínio de um rei, poder real, realeza, domínio, governo. Jesus, o que ele veio fazer aqui? Ele veio oferecer os benefícios do reino dele, dos céus, a nós que estamos aqui na terra. E o que é que nós estamos fazendo com isso que a gente recebeu? O que é? Os apóstolos, eles entenderam essa questão de reinado já no final do ministério de Jesus, quando ele tinha já morrido e ressuscitado. A palavra fala, lá em Atos 1, versículo 4, diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Essa mesma palavra está lá em Lucas 24, versículo 49, que diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso não deve ter sido fácil para os discípulos. Eles ficaram por obediência ao Pai, mas eles estavam vivendo um luto. Eles, apesar de terem visto que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus tinha ido aos céus, nas nuvens, e o anjo disse, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar, sendo que eles estavam sem um mentor. Eles estavam sem o pastor deles. Eles estavam sozinhos, sem rumo, sem saber o que fazer. Eles só tinham uma palavra: esperem, até vocês receberem a promessa que eu falei para vocês que vocês receberiam. E eles permaneceram. Aqueles que permaneceram no lugar até que a promessa de Deus se cumpriram, receberam esse poder do alto. Pastor Jonathan, semana passada, falou que poder significa, dunamis, que dunamis significa dinamite. E o que significa essa dinamite, para a gente entender? No original diz que significa poder, força, habilidade, realização de milagres. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças e multidões. Foi isso que eu e você recebemos quando a gente aceitou Jesus. A gente recebeu poder, a gente recebeu habilidades, a gente recebeu habilidade para realizar milagres. A gente recebeu um poder que é como se fosse um poder vindo de um exército. Gente, é algo muito forte. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, e quando ele é derramado no meu coração e no seu, quando a gente tem o Senhor Jesus como o nosso único, suficiente, eterno Salvador, ele vem habitar em nós. E esse poder, essa dunamis, vem sobre nós. E o que é que a gente está fazendo com isso?
Hebreus 11, 39 e 40. Na verdade, Hebreus 11 fala sobre fé. E começa a falar sobre um bocado de homens de Deus e mulheres de Deus, cheios da presença do Senhor, e que tiveram uma fé sobrenatural. Mas Paulo termina dizendo que eles, apesar de terem tanta fé, eles não receberam a promessa. Se a gente parar aí, a gente fica desanimado. Sendo que se a gente parar para ler os versículos 39 e 40, esses versículos é para mim e é para você. Ele diz que todos estes, se você ler, ele fala de Abraão, ele fala de um bocado de pessoas. Ele diz que todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Por quê? Porque nós recebemos a promessa. Nós vivemos na era depois de Jesus. Nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Então Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles, esses heróis da fé, aperfeiçoados. Gente, a gente recebeu o que aperfeiçoa os grandes homens de Deus, que a gente fica impressionado com a cada história que a gente lê. Vocês têm dimensão disso? Que nós recebemos o que esses grandes homens e mulheres que viveram o sobrenatural de Deus aqui na terra não tiveram acesso. Nós somos privilegiados. Sendo que para receber esse reino, existem alguns requisitos. Porque esse reino, ele tem um rei. E esse rei, ele possui algumas regras. Lá em Mateus 11, no versículo 12... Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, para que a gente venha estar recebendo esse reino, nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ser intrépidos como um leão. Nós precisamos usar de violência. Algumas traduções trazem violência. Nós não temos como ficar dizendo que queremos o reino de Deus e ficar com a nossa bunda sentada na cadeira esperando que Ele venha. Nós precisamos agir, nós precisamos buscar, porque apenas os que buscam com violência se apoderam dEle. E o que é que você está fazendo? Será que você está apático? Será que você está paralisado por conta das circunstâncias? Será que você recebeu Jesus, mas tem esse tesouro em vasos de barro, mas não sabe o valor desse tesouro que há em você? Será que você está exercendo essa força, essa violência? Ou você está paralisado? Hoje Ele está aqui. Hoje é o dia de mudar. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, arrependa-te. 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 Pois o Senhor, Ele ruge como um leão. E não existe nenhum leão que não venha com força, não. Nenhum leão é manso, não. Só se estiver dopado. Feito eu vi lá naquele zoológico lá. Dopado. Se ele não estiver dopado, ele vem com força. Ele vem com violência. E nós temos esse leão da tribo de Judá. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. E como Ele é, nós seremos. Outra coisa que a gente precisa fazer, está lá em 2 Timóteo 3,5. A gente, aqui fala, 2 Timóteo 3, fala sobre nos últimos dias, muitos serão avarentos, gananciosos, e fala um bocado de pecado. E no final ele diz que a gente precisa, no versículo 5 ele diz que a gente precisa ter cuidado com esses que têm aparência de piedade, mas negam o poder. E a gente precisa evitar eles. Os que negam a presença
Espírito Santo de Deus, da dunamis. Aqui fala sobre esses que têm aparência de piedade. No original essa palavra aí, Eusébia, que diz, aqueles que mostram respeito pelo Evangelho, aqueles que são religiosos, mas negam o poder. A gente precisa fugir, evitar. A palavra afastar significa, é se afastar mesmo. Por quê? Porque contamina. A gente precisa contaminar as pessoas com a fé que a gente tem. Precisamos fazer com que essa ousadia, com que essa força que o Senhor nos deu, que o reino dele nos trouxe, a gente precisa fazer com que ela contamine as pessoas que estão religiosas, que estão com descrença, que não estão acreditando que o Espírito Santo pode vir mudar toda e qualquer situação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como eu e você está? A Bíblia fala que se a gente estiver negando o poder de Deus, é para que os outros se afastem de nós. Como a gente está? Como estamos vivendo? Precisamos parar para pensar. Outro ponto está lá em João 5,19. Que Jesus estava falando algo. Ele disse que verdadeiramente o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho faz também. O que o Pai faz, o Filho faz também. Porque nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos bastardos. Somos comprados, fomos feitos filhos de Deus. Jesus é o primogênito entre os irmãos. E se Jesus falou, como filho de Deus, que o que ele vê o Pai fazer, ele faz também. Por que é que nós temos medo de fazer o que o Pai está fazendo no céu? Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. É fácil orar isso, não é? É fácil abrir a boca para falar isso. E na prática é fácil. Jesus falou que é. A gente complica tudo. É fácil viver isso. Trazer a realidade dos céus aqui para a terra. Trazer à existência aquilo que não existe. É trazer à existência aquilo que não existe. O verbo está conosco. O verbo gera vida. E o que você está fazendo com esse verbo que habita entre nós? O que você faz com o haja de Deus que está em nós? O que nós fazemos com esses rios de água viva que fluem através de nós? Será que estamos dependendo dele? Dependendo a voz dele? Será? Será? Existe outro ponto, que está lá em Mateus 6,33, que diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor é a sua prioridade. Você está buscando o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar? Ou será que você está mais preocupado com a conta que está vencendo amanhã? Ou será que você está mais preocupado com sua família? Com quem será que você está mais preocupado? Porque Jesus falou que todas as coisas nos seriam acrescentadas se buscássemos esse reino e essa justiça inabalável em primeiro lugar. O que estamos fazendo com esse reino que nos foi entregue para administrarmos? Isso é muito sério, igreja. Precisamos acordar, precisamos despertar o nosso espírito, precisamos reconectar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Precisamos fazer com que o nosso coração queime com as coisas que queimam o coração do Pai. Precisamos buscar depender do Senhor, assim como Jesus dependia.
Então é tempo de viver o que João 3,3 diz. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisamos matar a nossa incredulidade. Precisamos matar a nossa apatia. Precisamos matar a nossa covardia, o nosso medo de falar, de anunciar a verdade a toda e qualquer criatura. Precisamos matar aquilo que tenta nos matar, aquilo que tenta matar o chamado de Deus sobre nós, para que Ele venha e Ele viva e a gente nasça de novo. Porque às vezes a gente pensa que o nascer de novo é só o se batizar. É não, viu? Porque depois que eu me batizei, eu pequei. Eu já pequei depois que eu me batizei. E eu precisei nascer de novo. Todo dia eu preciso nascer de novo. Todo dia eu preciso matar o velho homem para que a nova criatura venha e reine. Todo dia eu preciso alimentar o meu espírito, porque senão minha carne e a minha alma vai querer falar. Todo dia, dia após dia, eu preciso nascer de novo. E você também. A gente precisa nascer de novo e ser como criança, porque senão a gente fica muito independente, não é verdade? Quando a gente se acha adulto, que sabe muitas coisas, a gente começa a ficar muito independente. A única coisa que a gente precisa fazer é crescer para chegar à maturidade, não sendo mais crianças comendo leitinho espiritual, mas quanto a isso aqui, a gente precisa nascer todo dia, porque senão a gente não vai entrar no reino. Lucas 5, não está aqui. Lucas 5, no versículo 1 ao versículo 11, tem um exemplo muito forte que eu achei, que fala sobre a pescaria de Pedro. Pedro, ele estava ali pescando e nem ele nem os discípulos não pegavam nada. E de repente, Jesus olhou e disse, ó, lança tua rede ali do outro lado, mais uma vez. E Pedro disse, olha, sob a tua palavra, porque você está falando, ele quis dizer isso, porque você está falando, eu vou fazer. Ele quis dizer assim, eu sei que não tem, mas já que tu está mandando, eu vou obedecer, mesmo sabendo que não tem nada ali, que eu conheço esse mar. E o que aconteceu? Vieram tantos peixes que a rede quase se rompeu. E tiveram que vir muitos pescadores para conseguir pegar o peso que era tão grande. Era tanto do peixe que ele não conseguiu suportar. Sendo que essa não é a questão que eu quero falar. Isso é um milagre, isso é uma bênção. Sendo que o que Pedro fez logo em seguida, ele disse, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O milagre, a obra de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, quando veio naquela situação e fez com que era impossível se tornar possível, que fez o que havia sequidão se tornar em algo próspero, aquilo que fez com que algo que estava morto gerasse vida, trouxe arrependimento. Sendo que esse mesmo poder, sob a ótica dos fariseus, dos saduceus, ele foi visto como algo, objeto de escândalo. Então, milagre, poder de Deus, glória de Deus, traz arrependimento e transformação para quem quer. Não traz para quem tem um coração obstinado e religioso. Por isso que Paulo disse, afaste-se desses, porque esses querem crucificar Jesus novamente. Como estamos reagindo? Estamos como Pedro, vendo o poder de Deus sendo manifesto, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou falho. Ou estamos como os fariseus, que viram tantos milagres e disseram, crucifica-o. Crucifica-o, porque precisamos abafar essa seita que quer tomar conta do mundo. Como estamos reagindo? O poder de Deus no Antigo Testamento, na época de Moisés, foi manifesto, sendo que o coração do faraó endureceu. Então poder
não significa que o seu coração vai ficar mole, não. Isso depende de mim, depende de você. O que você faz com o poder que é derramado sobre você? Você endurece o coração? Você fica paralisado? Ou você age conforme a palavra do Senhor? Outro ponto está lá em Mateus 5:3, que diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Precisamos manter o nosso coração humilde. Quando a gente mantém o nosso coração humilde, um coração, essa palavra significa pobre, sem recursos, pobre mesmo, significa no original, mas a palavra Espírito significa Espírito Santo. Então aqueles que chegam na presença do Espírito Santo de Deus, dizendo: eu não tenho nada, Senhor, além de Ti. Oh, Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse Tuas misericórdias, eu já teria sido consumida, Senhor. Oh, Senhor, derrama a Tua glória, porque sem ela eu não sou nada. Quando a gente consegue ter um coração assim, a gente consegue ter o reino dos céus. Porque Jesus disse que o reino dos céus é de quem tem um espírito humilde. É de quem possui uma dependência radical dele tão somente. A gente também precisa ampliar a nossa visão. A gente não precisa de mais pessoas. A gente precisa ampliar a nossa visão. A gente precisa, como Paulo falou lá em Romanos 12, a gente precisa de uma mente renovada. Porque se a gente não tiver a mente de Cristo, a gente nunca vai conseguir ter acesso a esse reino desse rei. Se a gente não tiver a nossa visão ampliada para que o reino de Deus seja visto e tido como uma realidade aqui na terra, seja materializado através de nós, a gente vai estar com a nossa identidade um pouco deturpada. Porque a gente precisa de mais dele. E se a gente não consegue ter a nossa visão ampliada, a gente não consegue ter a intimidade com o Espírito Santo que Ele deseja que a gente tenha. Então, para que a gente tenha essa revelação do Espírito Santo, a gente precisa ter a mente de Cristo. A gente precisa lançar fora os nossos pensamentos carnais, as antigas tradições, as vãs tradições, como diz a palavra. E a gente precisa se apegar às verdades do Evangelho. Ao Evangelho puro e simples. Existe algo que está lá em Atos, não está aí também. Atos 9, no versículo 15, fala sobre a comissão do apóstolo Paulo. Foi quando o Senhor lá chamou ele e disse que ele iria pregar às nações, a reinos, a povos, né, aos religiosos, aos pobres. E o Senhor comissionou a Paulo. E em Atos 16, a gente vê nos versículos do 6 a 10, a gente vê que Paulo, ele estava prestes a ir pregar o evangelho numa região, e de repente o Espírito Santo de Deus bloqueou ele e disse: você não vai. E se ele não tivesse intimidade com o Espírito Santo, ele ia ficar em confusão. Ele ia dizer: como, Senhor? O Senhor disse que era para eu ir pregar o evangelho a todos os povos e a todas as nações. Como é que agora eu me disponho a ir e eu vou? O Senhor diz que não é para eu ir. Se ele não tivesse intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele não teria tido o discernimento necessário. Que o problema estava não porque ele estava indo, mas porque ele estava indo para o lugar onde não era a vontade de Deus naquele momento. E será que eu e você, a gente está buscando essa intimidade, essa revelação? De a gente estar indo para um lugar e o Espírito Santo dizer: opa, peraí, para aí não. Não precisa ser um lugar de pecado. Ele não estava indo para um lugar de pecado, ele estava indo fazer a obra.
Era algo santo, era algo digno. Ele queria expandir o evangelho do reino. Sendo que essa não era a vontade de Deus para ele naquele momento. Será que eu e você, a gente está buscando ouvir como Paulo ouviu isso? A gente vê nesse texto que ele estava preparado para ir para Bitínia. Sendo que logo em seguida, quando ele parou e obedeceu ao Senhor, ele conseguiu ter o discernimento de que naquele momento era para ele ir à Macedônia, outro extremo. E ele foi, e ele obedeceu, e ele conseguiu cumprir o propósito de Deus ali naquele lugar. Mas será que a gente está tendo essa revelação do Espírito para interpretar as palavras que ele nos está entregando? Se a gente parar para pensar e dizer, pô, Senhor, então eu vou fazer isso, eu vou me arrepender, eu vou buscar ter um coração humilde, eu vou me quebrantar, eu vou buscar ser dependente, eu vou buscar esse reino e esses, entre aspas, requisitos que eu falei. Então o Senhor vem com uma consequência, vem algo muito poderoso. Vem com o que diz lá em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Quando a gente consegue ter um coração moldado pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos dá autoridade. E essa autoridade que nos é dada, a gente não tem nenhum tipo de desculpa para dizer que não tem como usá-la. A gente não pode abrir a nossa boca para dizer, olha, mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom com as palavras. A gente às vezes pega até música, né, para se desculpar. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente recebe poder. Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Não é palavra, não é logos, não é uma boa oratória, não é uma boa explicação teológica. Porque todos esses textos aqui que eu estou dando, não sei quantos aí, 30 textos aí que eu estou dando, não significa nada se não for o poder de Deus revelado. Não significa nada. Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. O Espírito traz vida. O Espírito traz vida. Randy Clark diz algo interessante. Ele diz que toda pessoa que não teve uma experiência com Deus não o conhece. Porque Deus é uma pessoa, não é uma filosofia. Será que você está tendo Deus como uma filosofia? Algo muito ausente, algo intelectual, algo que fica somente no campo da mente. Eu tenho que meditar, tem mesmo que meditar na palavra dia e noite. Mas Deus é relacionamento. Quando você diz que tem o Pai, significa que você precisa ter um relacionamento com esse Pai. Porque o nosso Pai é um Pai presente. E se a gente não tem um relacionamento com esse Pai, não tem experiências com esse Pai, porque qual é o filho que tem um bom pai, que não tem boas lembranças dele, de momentos vividos com ele? Tudo bem se você não teve um pai presente como eu, mas você teve uma mãe, você teve avós, uma figura de autoridade você teve sobre sua vida. Se você não lembra de bons momentos com uma figura de autoridade que o Senhor colocou na sua vida, me diga, existe ou não existe? Existe, porque existe relacionamento com Deus. A gente também precisa buscar ter essas experiências com Ele, porque a gente precisa ter história para contar para os nossos filhos, de quem é o Senhor, de como o Senhor se revelou a mim, através da palavra, através do Espírito, através de tantas formas, incontáveis formas, porque Ele não se coloca numa caixinha. Mas Ele sempre se revela de maneira especial para cada um de nós. E nós precisamos buscar experiências. Porque se a gente não tem experiências, a gente não é filho. E isso é muito forte.
1 Coríntios 1,17, Paulo também diz algo importante. Ele diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Cristo é a sabedoria e a dunamis de Deus. Cristo é a sabedoria e o poder manifesto de Deus, que realiza obras, milagres, sinais, maravilhas, que é esse poder, como o poder de um exército. E o que você está fazendo com esse poder que Cristo é? Ele habita em nós. Ele vive em nós. João 14, no versículo 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ele está disponível. Ele está à porta batendo. Ele está à porta batendo. Ele está dizendo: eu quero me revelar para você. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero desvendar a minha face perante você. Eu quero contar os meus segredos para você. Porque você me ama. Mas será que nós realmente amamos o Senhor? Porque a Bíblia fala aqui, Paulo disse que quem tem os mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Será que a gente está guardando os mandamentos do Senhor, não com religiosidade, mas com amor, com graça? Porque sem a graça a gente não consegue obedecer. Será que a gente está tendo essa obediência fiel ao que o Senhor falou em sua palavra? Porque se a gente está, isso significa que a gente ama a Deus. E que se a gente ama a Deus, Cristo está totalmente disponível para mim e para você. Gente, o Rei de toda a terra, do universo, aquele a quem todos os poderes têm que se dobrar, ele disse que está aqui, ó, disponível. O que é que a gente está fazendo? A gente está esperando receber uma palavra profética, uma imposição de mãos? A gente está esperando receber a Shekinah, a vinda de outra pessoa? Ou a gente está buscando esse relacionamento? Temos livre acesso através de Jesus, o véu foi rasgado. E o que é que eu e você está fazendo com isso? A gente está só esperando receber? A gente precisa buscar, porque o reino é tomado à força, com violência. Com violência. Mateus 16, no versículo 19. Jesus falou algo importante. Ele fez uma afirmação. Ele disse: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Essa palavra é algo muito forte. Porque quando Jesus falou isso nesse contexto, quando se falava isso nos tribunais. Quem falava isso era o juiz. O juiz, quando ia dar alguma sentença na área criminal, ele dizia: liga ou desliga. Jesus estava falando uma linguagem que todo mundo estava entendendo. Liga ou desliga. Jesus disse que nós recebemos essa chave. Nós temos o poder. Quando ele diz ligar na terra, significa tornar cativo. Você torna cativo. Então o que a gente precisa ligar na terra é o inimigo. E o que a gente precisa desligar na terra é o que a gente precisa libertar. Está desligado, está livre, não deve mais nada. Está desligado, vá em paz. A gente tem essa chave na mão. O que é que a gente está fazendo com essa chave que Jesus nos entregou?
A gente está guardando na nossa gaveta ou a gente está utilizando, amarrando, ligando aqui na terra todo e qualquer tipo de poder que tentar vir contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. E a gente está declarando ou não está? Que o que está desligado na terra está desligado nos céus. Porque Jesus disse que nele tinha se cumprido a palavra de Isaías 61. E por que a gente tem tanto medo de libertar o cativo? De desligar aqui na terra o que já está desligado nos céus. O que nós estamos fazendo? A gente usa esse versículo como algo muito religioso. Eu ligo na terra, está ligado no céu. Eu desligo na terra, está ligado no céu. Eu tenho fé. Eu vou ligar. Não ligue, meu filho, desligue. Porque quando você desliga aqui, é ligado lá. Isso é muito forte. Em Mateus 9, no versículo 35, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quando se fala que ele estava pregando o evangelho, as boas novas, as boas notícias do reino, significa que ele estava oficiando. Ele tinha uma autoridade que devia ser escutada e obedecida. E assim ele disse que nós deveríamos fazer. Nós precisamos, por onde a gente passar, oficiar e dizer, opa, onde eu piso é terreno do Senhor. É propriedade do Senhor. Porque eu sou cabeça e eu não sou cauda. A Bíblia falou que se eu obedecer aos mandamentos do Senhor, eu receberia a bênção. E eu sempre estaria em cima e não embaixo. Eu tenho o poder em Cristo de declarar e oficiar a principados e potestades e a todo o poder do mal que saia e que tire as patas sujas do nosso caminho, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, porque Jesus é manifesto em mim. E o que é que você está fazendo com isso? Você está oficiando? Você está sendo, através de Cristo, essa autoridade que é escutada, que tem que ser escutada e tem que ser obedecida? Ou não? Você que está se curvando perante esses poderes. A gente precisa parar para pensar. Por quê? Porque Jesus, ele realizou milagres, ele realizou maravilhas, ele realizou sinais, sendo que ele realizou tudo isso, não como Deus, mas como homem. Por quê? Porque ele precisava mostrar que um homem dependente de Deus, como a gente leu nos versículos atrás, dizendo que ele não fazia nada que não via o Pai fazer. A gente precisa depender do Espírito Santo de maneira tal que a gente possa ser condutor da glória dele. E onde a gente passe, até a nossa sombra tem que curar a gente. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso não está só para a época da Bíblia, não. Isso está disponível para mim e está disponível para você. Porque se Jesus tivesse realizado milagres como se fosse Deus, isso não teria condições de se chegar a mim e a você, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, falhos, carentes da graça de Deus. Ele precisou vir como homem e como homem depender de Deus para que esses sinais fossem realizados aqui na terra. Então muitas vezes a gente para e pensa que só os 100% espirituais, ou só Jesus fazia isso. E não, isso está disponível para mim e para você. Isso não está aí, lá em 2 Coríntios 5:20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores do reino. Em 1 Coríntios 3:16, 17... diz que
Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita, tabernacula em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, a mim e a você, Deus o destruirá, pois nós, o santuário de Deus, é sagrado, é santo, é especial. Nós somos a igreja, nós somos o templo não feito por mãos, não feito por obras humanas, mas pelo próprio Espírito. Nós somos esse templo do Senhor, nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. E uma embaixada é uma extensão do governo que se está representando. Nós somos uma extensão do governo de Deus nos céus. Nós representamos esse governo aqui na terra, porque o mundo jaz no maligno. E nós somos representantes de um reino que não é daqui. E onde a gente está, o inimigo não tem acesso, não tem legalidade. Porque os poderes, as autoridades do lugar onde o embaixador está, não tem nenhum tipo de acesso. Até o salário dos embaixadores vem na moeda do lugar de onde ele foi enviado. O nosso dinheiro vem dos céus. O nosso dinheiro é o ouro e a prata. E por que a gente fica se contentando com real, com dólar, com euro, com isso, com aquilo outro? Nós somos embaixadores. E se nós cremos nessa palavra, a gente precisa viver ela por inteiro. A apóstola Cris sempre diz que a gente precisa comer o cordeiro todo. E por que a gente fica pegando algumas verdades e só come a metade? Por que muitas vezes a gente se acomoda e fica esperando vir aqui da terra algo, se nós somos embaixadores de um reino superior, de um reino que não se pode ver com olhos humanos, mas com os olhos espirituais se pode sim. A gente precisa ter uma mentalidade de um embaixador. Se você for estudar sobre isso, uma vez eu estudei lá, até o carro do embaixador é protegido. O carro do embaixador também é território estrangeiro. Vocês sabiam disso? A casa do embaixador também é território estrangeiro. Vocês sabiam disso? A família que vem com o embaixador também é território estrangeiro. Recebe a proteção e a guarda, mesmo sem ser embaixador também. Hello, vocês estão entendendo? Nossa família. Por mais que não tenha uma revelação, a gente precisa declarar essa palavra, que eles são protegidos, porque toda a embaixada é protegida. E nós estamos tendo a mente do embaixador. Estamos sendo representantes de Cristo aqui na terra. 1 João 4,17 confirma essa verdade. Diz que dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Já está aperfeiçoado. Para que no dia do juízo a gente tenha confiança. Porque neste mundo nós somos como Ele. Não é uma promessa só para o futuro não, feito alguns pregam. Aqui fala que aqui na terra nós somos como no céu. Aqui, hoje nós somos como Cristo. Então, está na hora da gente parar de dizer, mas eu não sou Jesus, não é verdade? Então eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser humilde, eu não consigo dar outra face, eu não consigo. A palavra fala que hoje, neste mundo, nós somos como Ele é. E o que você está fazendo com isso? Nós podemos ser, se a gente quiser, através da graça de Deus, através dele mesmo. A gente pode ser como Ele. Está escrito. Está escrito. Deus não mente, Deus não se engana, Deus não se arrepende. Ele escreveu. E o que Ele fala, Ele cumpre. Agora isso depende de mim e depende de você.
João 10, 37, Jesus falou algo, uma lapada para mim. E eu creio que para você também. Ele disse, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Será que eu e você pode abrir a boca e dizer isso? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não acredite em uma palavra que eu estou dizendo, porque eu estou sendo um mentiroso. Será que a gente está realizando as obras de Deus aqui na terra? Será que a gente está cumprindo o chamado de Isaías 61? Será que a gente está indo libertar os cativos, dar vista aos cegos, tirar os prisioneiros da prisão, anunciar o ano aceitável do Senhor? Será que a gente está conseguindo tirar vestes de lutos e dar vestes de alegria? De louvor, ao invés de um espírito angustiado? Ou será que a gente está levando a angústia para os outros? É pesar. Será que nós estamos cumprindo? Será que podemos falar o que Jesus disse? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não acreditem no que eu estou falando. Porque o Evangelho é o poder de Deus e não é palavra. Se eu não tenho o poder de Deus para agir, não vai adiantar de nada eu evangelizar e abrir minha boca para tentar anunciar o Evangelho. O Evangelho precisa ter os sinais que o acompanham. Senão, não adianta. Jesus, ele pregava, mas ele agia. Em nenhum momento ele só falou. Ele falava e ele agia. Ele falava e ele colocava em prática aquilo que ele falava. E nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê? Atos 2, 22. Pedro falou algo. Ele disse, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. A palavra aprovado significa apontou direto para fora de si mesmo, expôs, provou que tipo de pessoa ele era. Jesus provou que tipo de pessoa ele era por meio de milagres, maravilhas e sinais. E nós? E nós? Estamos provando aos povos que a gente é filho de Deus? Ou a gente é um agente secreto do Senhor? Billy Graham fala algo interessante. Ele diz que, graças a Deus, essa não é a nossa realidade, mas de um modo geral, se o Espírito Santo fosse tomado das igrejas, 95% das coisas do culto e da rotina da igreja continuaria. Enquanto o contrário é que deve ser estabelecido. Aqui, graças a Deus, é uma igreja que busca viver na dependência do Espírito. Mas você, no seu dia a dia, se o Espírito Santo fosse tirado de você, você ficaria sem ter o que fazer porque você depende 100% dele? Ou você continuaria trabalhando, comendo, agindo, vestindo suas roupas e fazendo tudo o que você quer? Porque a gente precisa ser dependente dele em todo tempo. A gente precisa andar na dependência do Espírito Santo em tudo que a gente fizer. Porque nós somos filhos. E nós temos que ser como Jesus. Nós somos como Jesus ainda nesse mundo, como a gente viu. Por quê? Porque a gente só retém aquilo que a gente passa. A gente só consegue fixar em nós aquilo que a gente transmite. Jesus exemplificou isso na parábola dos talentos.
Aquele que tinha 5 e multiplicou, recebeu mais. Aquele que tinha 2 e multiplicou, recebeu mais. Mas aquele que tinha 1, porque tinha medo, porque tinha vergonha. A palavra fala isso no original. Porque ele tinha vergonha, ele tinha medo, porque ele disse que o Senhor dele era uma pessoa muito severa. Então o que ele fez? Ele enterrou o talento para deixar guardadinho, para quando o Senhor viesse, ele entregar de volta. Ele não multiplicou. E ele perdeu aquilo que ele tinha. Quando a gente não multiplica os talentos que o Senhor nos deu, a gente perde eles. E isso é muito sério. Um copo, ele só pode estar 100% cheio quando ele transborda. Se ele quase transbordar, vai ter milímetros faltando, mas ele não vai estar cheio. E a palavra fala que nós seríamos cheios do poder de Deus. Quando fala que seríamos cheios do poder de Deus, significa que devemos transbordar desse poder para que outros possam ser alcançados por Ele. Será que estamos só recebendo no copo ou estamos sendo cheios para que possa transbordar? Cheio, completo, 100% e transbordante. É isso que o Senhor requer de nós. Romanos 15, 18 e 19, eu já estou no final. Diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Através de quê? De palavra e ação. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. A gente só consegue cumprir plenamente o Evangelho de Cristo quando a gente fala, quando a gente age, quando a gente realiza sinais, maravilhas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, conforme diz essa palavra que a gente acabou de ler. A gente está pregando o Evangelho meia boca, ou a gente está vivendo o Evangelho pleno do Senhor aqui na terra? Eu fui a primeira a chorar com essas palavras, gente. Eu fui a primeira a chorar, era falando e eu fui chorando, porque eu precisei me arrepender, eu precisei fazer conserto com Deus. Precisamos parar para pensar e precisamos temer. Porque quando ouvires a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Tem uma palavra muito forte. Para mim foi a espada na minha coluna hoje. Mateus 11, do 20 a 24. Diz assim: Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você fossem realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que você. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Essas cidades que Jesus mencionou foram as cidades onde ele mais realizou sinais aqui na terra. Foram as cidades onde ele mais curou enfermos, libertou demônios, trouxe vista aos cegos, curou paralíticos, fez com que leprosos tivessem a pele limpa novamente. Essas foram as cidades
onde mais houve a manifestação do reino de Deus aqui na terra. E a Bíblia fala que se em Sodoma tivesse sido feito a metade do que foi feito nessas cidades, a cidade não tinha sido consumida. O que é que eu e você, a gente está fazendo por nossa cidade? A gente está deixando que nossa cidade seja consumida. A gente está se conformando com a palavra de 2 Timóteo 3, onde diz, nos últimos dias os homens serão avarentos, serão egoístas, não terão temor do Senhor, eles amarão mais as riquezas. É verdade, a gente está nos fins dos tempos mesmo. Aí os sinais. O que a gente está fazendo com esses sinais? O que é que a gente está fazendo para mudar esses sinais? O que estamos fazendo para que a condenação não venha sobre esses? O que nós estamos fazendo? O que eu e você está fazendo? Jesus falou que esses sinais e maravilhas, através de um relacionamento, porque ele também disse que aqueles que diziam que faziam tudo isso, mas não tinham intimidade, relacionamento com ele, também não estariam no céu. Mas quando você busca relacionamento com o Pai e busca realizar os sinais e as maravilhas de Deus aqui na terra, nações, reinos, povos viram para o Senhor. João 14, 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, ele nunca quis reter só para si. Tudo que ele tinha, ele repartiu comigo e com você. Ele chegou e disse que ele era a luz do mundo. Em outro versículo, ele disse: vocês são a luz do mundo. Em outro versículo, ele veio como pessoas que realizavam milagres e sinais. Mas nessa palavra, ele disse que nós realizaríamos mais do que ele. Por quê? Porque ele sabia que a promessa já tinha sido entregue em Atos 2, em Pentecostes. E o Espírito, como um fogo, veio e trouxe transformação a toda aquela população que vivia naquela época. Vocês acham que um fogo é algo que a pessoa recebe e fica quietinho? Fogo queima. Se ele veio como fogo, o fogo queimou. Ninguém fica parado quando vem um fogo, não. Tem movimento quando o fogo vem. A gente sai do nosso lugar de apostasia e de paralisia espiritual quando o fogo de Deus vem. Quando o poder de Deus vem. João 21, 25. Jesus disse, João falou que Jesus fez muitas outras coisas. E se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E como é que pode, Leda, ficar essa palavra com a palavra de que faríamos obras maiores? Se o que ele fez não caberia nos livros do mundo todo. Essa palavra, quando diz maiores, significa melhor em qualidade. O que eu e você foi designado para fazer são obras mais profundas do que as que Jesus fez. Estamos fazendo isso? Foi nos entregue esse poder através do Espírito Santo. E por que a gente não está fazendo que quando a gente passa no cemitério, os mortos começam a levantar? Por que aconteceu isso antes de Jesus, na época de Eliseu? E não pode acontecer comigo e você, que temos a promessa? Por que a gente fica com medo no nosso coração para agir? O poder não é nosso, é dele. Não sou eu e nem é você que faz nada. É ele que realiza através de nós. Somos apenas instrumentos. Somos representantes. Não somos nada, somos só o representante. Mas o que a gente está fazendo com isso que a gente recebeu?
O poder, ele não se acha no número de pessoas presentes. Ele depende do número de pessoas que estão em concordância. Depende da unidade da fé, para que um poder exponencial venha e atinja toda a terra. Por que que o grande avivamento ainda não aconteceu no nosso tempo? Porque esse poder exponencial ainda não foi experimentado por toda a terra. Atos 2, 17 e 18. Pedro, ele fala sobre a palavra que está em Joel 2, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia. E eles profetizarão. Aqui fala que ele derramará o espírito dele sobre todos. Todos. Gente, o nome disso é avivamento. Quando o poder dele for derramado sobre todos, viveremos o avivamento. Isso depende de mim e depende de você. Depende de mim e depende de você. Depende de mim e depende de você. Só para confirmar essa palavra, para findar, lá em Lucas 13, no versículo 20 e 21, Jesus disse assim: a que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com a grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Esse fermento aí não era o fermento dos fariseus, não era o fermento do pecado. Esse fermento aí era o poder de Deus, que vinha e conseguia atingir multidões. O reino de Deus, ele será estabelecido quando eu e você, a gente conseguir em unidade, trazer, gerar esse poder ao nosso redor, em nosso bairro, em nossa casa, em nossa vizinhança. E isso trará algo exponencial, algo muito grande. E o que é que nós estamos fazendo com isso? A gente está usando esse fermento porque ele é o pão. E o reino dele é o fermento. Será que esse pão está grande ou está um pãozinho murcho? O que é que a gente está fazendo com isso? Eu queria que você parasse para pensar. Queria que Casca cantasse um louvor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Porque a glória de Deus não só nos apaixona, mas ela traz transformação. Então que hoje, eu e você, a gente possa ter transformação com a glória de Deus que está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aleluia.